Olá, caros alunos, eu sou o professor Thiago Braga, sou o primeiro tenente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sou policial militar há quase 14 anos. Sou mestre em Gestão Integrada do Território, doutorando em Comunicação, especialista em Direito Militar, bacharel em Direito e bacharel em Ciências Militares. Sou um amante estudioso do Direito Penal, do Direito Penal Militar, do Direito Militar em geral. E será um prazer aprendermos e ensinarmos em conjunto. Olá, caros alunos, estamos de volta aí depois de um breve intervalo para continuar com o módulo 2 tratando de Justiça Militar e também sobre o processo penal militar da mesma forma. Bom, a gente havia parado na discussão desse slide e que teria algumas coisas relevantes para tratar. En passant aqui para a gente não perder tempo de tratar sobre o processo penal militar, mas é relevante saber que a Vila Militar ela é um lugar sujeito à administração militar somente na questão dos âmbitos comuns. As áreas ali comuns, ela é um lugar sujeito à administração militar. Então ali, o passeio que tem ali, onde que as pessoas ali brincam, se tiver uma área, uma quadra esportiva, o estacionamento, agora dentro da casa, aí é o âmbito doméstico militar, e não é lugar sujeito à administração militar, né? Isso seria incompatível com a nossa Constituição Federal, pensar dessa forma. Bom, a questão dos acidentes de trânsito com vítima civil, eu não vou nem comentar porque tem a questão das jurisprudências próprias que eu já deixei aí, depois é só ler, vai ficar mais fácil. A gente tinha parado só comentando sobre a DPF 291, que a gente comentou aqui bem claramente da situação dos atos de libidinagem, em lugar sujeito de administração militar, que foi mantido, foi atendido só parcial, só a questão da mudança do nome em iure, se tirar a terminologia, mas manter. Se você for ver o Código Penal Militar, no artigo 235, vai continuar escrito da mesma forma que era, mas a aplicação do que é compatível com a regra constitucional atual. Uma outra questão que a gente tem aqui interessante para tratar é a questão da DPF 289, que é a questão da incompetência para julgar civis em tempos de paz. A Procuradoria-Geral da República provocou essa DPF, alegando que seria, dentro do regramento constitucional atual, seria incompatível de ter esse julgamento de civis ainda pela Justiça Militar, que os civis deveriam ser julgados pela Justiça Comum. É claro que isso está tramitando no STF, no Supremo Tribunal Federal, e essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, normal pela questão do Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar, ser de 1969, antes da Constituição Federal de 88, que o recepcionou. Algumas questões foram modificadas e tudo, mas muito importante a gente detalhar aqui que o Ministério Público Militar ele é amicus curiae nesse processo hoje. Ele foi admitido, isso é muito relevante, que tem uma voz que conhece sobre o direito militar, sobre a justiça militar, sobre o processo penal militar, sobre a questão dos crimes militares, sobre a hierarquia, a disciplina, que conheça dos primados, dos princípios constitucionais, para estar ali sendo uma voz para ser ouvida. Isso é muito relevante, porque do contrário nós estaríamos modificando uma estrutura sem conhecer dela. E o direito não quer que as coisas se comportem dessa forma. O direito ele vem da questão do diálogo, da dialogia, dos argumentos, da construção, das oralidades. Nós vemos uma questão construída no discurso, nas narrativas, e não simplesmente numa visão de fora. Bom, essa ADI é importante a gente tratar, que ela tem também a questão das alterações pelas leis complementares, ali 117, 136 da Lei Complementar 97, que trata das atribuições subsidiárias das Forças Armadas. Quando você vê no artigo 142 sobre quais são as Forças Armadas, vai estar lá a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e depois vai vir a competência dela. O que é a competência? A missão principal é a defesa da pátria, claro, é a missão típica dela, mas ela tem algumas atribuições subsidiárias, né? Vai estar lá detalhando a garantia dos poderes constitucionais e vai ter lá a questão da garantia da lei e da ordem, GLO. E essa garantia da lei e da ordem, essa lei complementar, ela traz algumas atribuições subsidiárias por isso. Quando você vê, por exemplo, a atuação, como estamos tendo já há um bom tempo, e mantendo recentemente lá no Rio de Janeiro, as atuações em garantia da lei e da ordem, em complemento à garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública é uma competência, né, a preservação da ordem pública é uma competência das polícias militares, que são polícias militares no âmbito dos estados, são estaduais. Mas, em necessidade de garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas são acionadas.
Essas atribuições, é interessante que quando a gente for estudar nos tópicos sobre direito penal militar, daqui a pouco no próximo módulo, nós vamos ver que é muito interessante que a Lei 13.491, ela trouxe isso bem claro, que aquelas atribuições, e não só as que estão previstas ali dessa forma, e ainda vai trazer outros legamentos, vai trazer ali sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, vai trazer ali também as determinações do Presidente da República e do Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa ali, que é o comandante militar maior que nós temos, juntamente com o Presidente da República, no âmbito federal. No âmbito estadual, é o governador, ao invés do Presidente da República. Bom, isso aqui é outro detalhe relevante antes da gente tratar do processo penal militar, porque não vai dar para tratar de todas as fases do processo penal militar, do rito ordinário que a gente escolheu abordar um pouco, mas a gente vai deixar aqui todas as lâminas para o aluno poder estudar depois, e se precisar de qualquer esclarecimento é só chamar que a gente volta. Mas é importante a gente separar aqui que o STM e o STF, eles têm um consenso do que significa militar em atividade, que é algo que a gente vai estudar no direito penal militar com pouco tempo por causa dessa mudança. Mas lá, quando for estudar o artigo 9º, no seu inciso 2º, na linha A gente vai ter lá falando militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Lá também vai vir a figura do assemelhado, com a figura que não existe mais. A gente comenta lá quando tiver nessa situação. Mas o que é importante? Há um consenso claro para a justiça, para o STM e para o STF do que é isso, é o militar da ativa, que é militar em atividade. Porém, o STJ tem uma interpretação diferente, que é o militar em serviço. Apesar que as alíneas C e D desse mesmo dispositivo que eu falei no artigo 9º, elas deixam bem claro que são situações que o militar está em serviço. Então, se fosse militar em situação de atividade, militar em serviço, não teria necessidade de ter aquelas outras duas alíneas. Um outro aspecto relevante também é que a Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares no âmbito federal, ela deixa bem claro ali da situação de inatividade, que é na reserva, reformado, e a situação de atividade, que seria a ativa, é o contraposto. Bom, aqui nós temos também umas questões que depois pode ver, a competência excepcional ali da súmula vinculante 36, da questão da carteira de habilitação amador, né? Nós temos ali a Marinha do Brasil que expede, mas mesmo sendo expedida ali por ela, a questão de processar e julgar o civil que falsifica aquilo ali, o STF tem entendido que não é uma competência da Justiça Militar, né? Que não está atingindo diretamente as Forças Armadas. Porque seria a regularidade da questão marítima ali, não estaria diretamente na missão das Forças Armadas, não iria contra ela. O STM diverge nesse aspecto, mas hoje é matéria de súmula vinculante, então segue-se, né? Não há o que se discutir. Aqui tem algumas, que eu falei da questão do acidente de trânsito, algumas jurisprudências aqui para poder ver, e eu vou deixar isso para a leitura de vocês depois por causa do nosso tempo. Aqui é um conflito de competência, não um conflito de competência, mas a questão de conexões. O caso de conexão aqui é relevante a gente pegar porque na Justiça Militar Estadual, agora que nós tivemos essa modificação com a Lei 13.491, algumas coisas vão mudar. Nesse caso aqui, até que não, porque o militar ele não vai estar em serviço, mas dependendo se o militar cometer um crime hoje que ele é previsto só na legislação penal, e nós vamos explicar isso aqui comum e não na penal militar, mas que ele estiver em serviço, aí vai ser diferente disso aqui. Mas como ele vai lá e abandona o posto, o artigo 95 do CPM, ele abandona o posto, ele deixa de estar em serviço. Aí ele vai lá e rouba um comércio, por exemplo. Aí já é o artigo 157 do CP, do Código Penal Comum. Decreto-Lei 2848 de 1940. Então, quando ele vai lá e comete 195, abandona o posto, e eu tenho ali depois, logo em seguida, um roubo, há imposição pela súmula 90 do STJ da separação dos processos. Por que essa súmula do STJ e não tem necessidade de ter súmula semelhante no STM? Porque no STM nós temos a diferença de competência que nós já falamos ali, dos crimes militares, de uma forma mais clara, mas o entendimento é o mesmo da separação dos processos. Bom, também ocorre a separação de processos quando o crime militar é por meio da prática de crime comum? Isso é uma pergunta clara. Se o crime que está ali cometendo é crime meio para a prática de um crime comum, ou seja, o crime militar é um crime meio para o crime fim. O crime fim é um crime comum, não um crime militar. Aí o exemplo que a gente trouxe aqui é a questão do uso indevido de uniforme das Forças Armadas, previsto ali no artigo 172, para praticar um estelionato previsto no artigo 171 do CP. Recentemente a gente teve umas divulgações na imprensa tratando sobre um indivíduo que não era militar e se vestia de major, né? E ali ele estava fazendo alguns condutos. É a mesma coisa, major do Exército ele estava se vestindo, ele está vestindo ali. É importante só já esclarecer de uma vez, não é tanta temática, mas isso é relevante.
esse uso de uniforme indevido das Forças Armadas é um crime militar, né? E o civil comete ele. Agora, o uso indevido de uniformes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é uma contravenção penal. Não é a matéria que toca, mas é relevante atentar para isso. Mas ele usa para cometer um estelionato. Ele vai lá e comete estelionato. A ideia maior seria de aplicar-se aqui o princípio da consunção. Por quê? O crime meio é absorvido pelo crime fim. Porém, numa situação semelhante, no conflito de competência do STJ 77138, do furto da arma de um militar e homicídio, desmembrou-se. Entendeu-se que não. Bom, é importante lembrar também que a questão do homicídio, a gente não teve o tempo todo para tratar, mas os crimes dolosos contra a vida, eles são uma especificidade diferente. Né? Quando traz a competência da Justiça Militar Estadual sobre os crimes dolosos contra a vida de civil lá, a gente já sabe que não tem, que fala exceto os crimes militares. Por quê? Porque só compete julgar ali os militares estaduais. Então o civil já não vai ser julgado nunca, mas a exceção já é feita no próprio parágrafo 4º para a Justiça Militar Estadual. Na Justiça Militar da União, os senhores vão ver que no artigo 124 da Constituição não tem exceção nenhuma. Nós tivemos um esclarecimento maior de quando esse crime vai ser, na Justiça Militar da União, continuará sendo julgado pela Justiça Militar, né? E não pelo Tribunal do Júri. Nós vamos ter essa clareza lá, que vai estar explicando a situação de serviço. Mas, novamente, a gente volta sobre o princípio da igualdade tratando aqui, e é o texto que eu concito os senhores a ler, do Cícero Robson Coimbra Neves, que nós já tínhamos falado, que é um texto muito interessante, que ele aborda a possibilidade de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 45, uma proposta de que ela alterou ali com essa mudança do juízo monocrático e ao Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri, ele tem o conselho de sentença. E tem especificidades que nós vamos tratar daqui a pouco, que são diferentes mesmo, mas o conselho de sentença ali, formado pelos leitos ali, nós vamos ter uma diferenciação. As pessoas que estão ali, primeiro que elas não são militares, não tem a possibilidade, o militar está ali. Então eu já tenho uma voz a menos. Segundo que é uma possibilidade de ser influenciável, tanto que pode se pedir ainda para mudar o júri, né, do local por causa disso. Mas esse conselho de sentença, ele não deixa de ser um juízo ali coletivo. E eu tenho ali a ideia de que aquele juiz coletivo ele é importante para o quê? Para garantir a democracia, o Estado democrático de direito, garantir ali todos os primados que nós temos de justiça. Bom, eu tenho essa mesma situação de que a ideia é que a justiça militar ela seria mais condescendente. Mas eu não vou nem estreitar sobre isso, mas antes dessa mudança, em 2004, os militares eles eram julgados pelo escabinado. E quando eu tenho essa mudança do regramento, seria semelhante, o exemplo que o Cícero Robson Coimbra Neves fala, semelhante quando a gente argumenta que não se pode alterar a questão da imputabilidade do menor no artigo 228, porque você fala o seguinte, ele tem hoje toda uma prerrogativa de ser julgado pelas varas da infância e da juventude, ele tem lá a questão da imputabilidade dele, eu vou lá e mudo toda a sistemática de julgamento dele, eu estaria ali fazendo a mesma coisa. E qual seria a lógica disso? A questão só do preconceito de que estaria tendo benefício ou não. Mas, de qualquer forma, não é tanto o tema que está aqui, é só uma reflexão. Leia um texto que vai ter muito interessante. E para o juiz monocrático é mais fácil ainda. Eu tiro de um conselho e coloco para um juiz julgar singularmente. Não que não se busque. O juiz militar, mesmo que ele proveio ali civil, nós temos casos de militares que passam na prova e viram juiz militar, só no magistrado, mas ele tem um conhecimento muito maior do que o juiz da justiça comum sobre a realidade do policial militar via de regra. Claro, ele está ali vivenciando as realidades. Bom, neste ano nós tivemos algumas questões jurídicas que eu entendo de vitória para o direito penal militar e direito processual penal militar, no sentido de que a questão a investigação criminal que nós temos ali pelo inquérito policial militar, ela era muito polêmica quando chega aí o Tribunal do Júri assume a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida de civis no âmbito da Justiça Militar Estadual. Houve-se aquela pergunta, e a questão da apuração dessas infrações? E aí ficou uma lógica, é a Polícia Civil ou é a Polícia Militar? Mas não alterou em nada o parágrafo 2º do artigo 82 do CPPM, que fala que os autos do inquérito policial militar serão remetidos à Justiça Comum. E esse dispositivo ele foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade 1494 do Distrito Federal, e neste ano o Supremo entendeu a validade constitucional ali aparente desse dispositivo, que realmente a competência deveria ser
da Justiça Militar, perdão, a competência de apuração da infração seria da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar no inquérito policial militar, e remetendo os autos depois para a Justiça Comum, porque é o Tribunal do Júri que será competente. Aí vai ter a questão da pronúncia, né, e todas essas etapas mais da questão do júri, que não é o nosso objeto aqui. Bom, aqui mais algumas emendas aqui de jurisprudência para lerem depois. Uma pergunta interessante agora, já entrando diretamente no processo penal militar, com fé a gente vai poder falar um pouco dele aqui. Somente a ação penal pública, se caso afirmativo, né, somente a ação penal pública incondicionada, que nós temos no Código de Processo Penal Militar, é a primeira pergunta para a gente tratar. Bom, somente a ação penal pública, sim, né? Sim, mas com uma exceção. Então você pode responder sim ou não numa prova dissertativa. Agora, numa prova de marcar, o melhor na prova objetiva seria responder que não e buscar exceção. Mas se for uma prova que vai ter tempo de escrever, eu coloco sim. Por quê? Porque tem a ação subsidiária da pública, a ação privada subsidiária da pública, que está na Constituição, então ela se aplica a qualquer instituto. Está ali no artigo 5º, no inciso 59. Bom, mas eu tenho ali também outras questões que podem ser tratadas na própria ação penal pública, que é a condicionada, mas não é a condicionada à representação, como no Código de Processo Penal Comum. É a condicionada à requisição. E a requisição do Ministério Militar, que estiver subordinada, ali eu tenho ali nos artigos 136 a 141, que são os crimes contra a segurança externa do país ali, nós temos ali a ação penal, ela depende dessa requisição do Ministério Militar, que hoje seria do Ministro da Defesa, né, pela analogia do tempo que tem hoje. E se tiver ali um civil coautor, em alguns casos que pode ter ali, qual que será? Vai ser requisição do Ministério da Justiça, para ele estar ali. Requisição. A requisição, ela não comporta indeferimento, né? Bom, processo e procedimento militar, as etimologias das palavras aqui, é só interessante a gente pegar, proceder e procedere para a gente poder tratar aqui. O processo ele é um conjunto de atos que resolve conflitos litigiosos ali pegando ampação que Frederico Marx traz ali para nós. Quando eu falo de proceder, são esse conjunto de procedimentos, mas eu também tenho o procedere ali da cadência, que é a sequência ordenada dos fatos. São a questão de uma sequência lógica que tem um ato após outro, como que é predeterminado e como que o regramento manda. Bom, o processo penal, ele está ali buscando ali apurar os crimes e depois de investigar aqueles crimes, depois de ter o processo de ampla defesa contraditória de aqueles crimes em busca do crime da materialidade, da autoria que tem ali, vai ter um julgamento ali, durante todo esse julgamento vai ter uma sentença ali e depois aquilo ali vai, né, redundar em várias outras questões. Tanto o CPP quanto o CPPM, né, as origens aqui nós vamos tratar no artigo 35 aqui do CPPM, nós vamos aqui ver que é essa mesma lógica que nós estamos tratando. A diferenciação básica que o processo penal militar ele tem esse princípio da especialidade de ser para a questão dos crimes militares. Bom, se a norma violada é militar, os processos e as etapas vai ser no rito castrense, e aí essa que é a especificidade. No artigo 1º e 6º depois pode ter os comentários, a questão de quando tem aplicação subsidiária do processo penal comum, né, em caso de lacuna ali, aí não tem uma vedação expressa. E aí de antemão, a gente não vai ter tempo para tratar aqui, mas sobre a questão da Lei 9.099, os institutos que ela tem lá, transação penal, subsídio processual, né, por vedação expressa do artigo 90A, não se aplica. Teve a transição, que a lei que modificou, 9838, salvo engano, é esse o número dela mesmo, ela é de 1999. E nesse lapso de 1995, que é a Lei 9.099 até 1999, para esses casos, a Lei 9.099, a aplicação dela é normal, mas quando vem a proibição expressa, a partir dali o entendimento maior é que não se aplica. Porém, o STF entende que para os civis, os institutos ali continuam válidos. Bom, o que é aplicável na justiça militar? A gente tem algumas questões que nós vamos falar, né, mais no próximo tópico, com essa mudança da 13.491, a gente vai pensar sobre esses institutos que estão no processo penal comum, que não tem vedação, porque não vão ser aplicados agora no processo, né, no âmbito da justiça militar, se muitas vezes a legislação esparsa que vai estar ali, que vai estar sendo aplicada, ela tem até o rito processual dela dentro dela mesma. Bom, absolvição sumária. A absolvição sumária, ela é aplicável ou não? Gostaria de ter mais tempo de fazer o raciocínio aqui do professor Denis Feitosa de uma forma melhor, mas
vou fazer ele de um jeito bem mais simples. Ela é aplicável. Se você for responder em alguma prova, o melhor que responder é que ela é aplicável. Por quê? Porque no parágrafo 4º do artigo 394 do CPP, vai estar falando lá que os ritos, aquilo que está previsto no 394 ao 398, tudo aplica-se a todos os processos penais de primeiro grau. Se aplica-se a todos os processos penais de primeiro grau, o 397 está dentro desse intervalo, do 394 ao 398. Então, se aplica a todos os processos penais de primeiro grau, né? E ali eu tenho os casos de absolvição sumária, ele manifesta a existência de excludente de ilicitude, manifesta a existência de excludente de culpabilidade, extinção, de causa de extinção da punibilidade, ali o magistrado tendo certeza que um processo está prescrito, por que ele não vai absolver sumariamente? Ele tendo ali certeza que aquilo ali já foi coisa julgada, ele tendo certeza ali que agiu amparado por legítima defesa, ele tendo certeza ali, né, manifesta ali claramente que agiu em estrito cumprimento do dever legal, ou em qualquer uma das outras, exercício regular do direito, né, ou no estado de necessidade, ou nas excludentes de culpabilidade, né, agiu ali sob coação irresistível, agiu ali sob obediência de ordem hierárquica, por que não, né, já absolver sumariamente? Por que ampliar o sofrimento daquela pessoa com um processo penal que eu tenho certeza está ali, sendo que se aplica a todos pelo regramento lá do CPP? Bom, então, de um jeito rapidamente seria isso da gente tratar, era melhor ter como exemplificar cada caso, mas não é o tempo disponível para tópicos, e para tópicos isso que é importante. Então, o procedimento ordinário ele tem 7 fases, nós vamos tentar dar umas pinceladas nessas fases aqui, mas estão os slides aí de um jeito trabalhado, com todo o carinho do professor, para depois conseguir estudar em casa sem nenhuma dificuldade, se precisar, os dispositivos do Código de Processo Penal estão ali, às vezes com o tópico daquilo ali, que aquilo ali, constitucionalmente, ele deve ter uma outra leitura, mas vamos lá. Quando que inicia-se o processo? Inicia-se com o recebimento da denúncia. A denúncia pode ser recebida ou rejeitada, etc. E aí a gente não vai entrar nos pormenores, a questão da magistratura e do Ministério Público ali, cada um com as suas prerrogativas, do que vai acontecer daquilo ali para poder subir. É só importante nesse aspecto saber que quando eu cito ali do Procurador-Geral da República, que ele que vai decidir essa questão, no âmbito estadual, o que está escrito assim no CPPM, eu vou ter o Procurador-Geral de Justiça. É simplesmente isso aí. Bom, mas didaticamente essa divisão em 7 fases, do interrogatório até a sentença. Então a primeira fase, a fase 1 ali do interrogatório, está ali os dispositivos 302 a 306, como que vai ser, aquelas 2 etapas, primeiro a etapa de qualificação, né? Eu tenho ali, eu vou perguntar ali todas as qualificações, depois eu começo a fazer as perguntas propriamente sobre o fato, tem os quesitos obrigatórios que tem que ter ali, né, se é inocente ou não, a pergunta ali se ele tem algo para que sabe o que atribuiu aquilo ali para ele ou não, se ele tem provas que pode apresentar para a sua alegação. Bom, o artigo 302 do seu parágrafo único, ele traz lá que o interrogatório é no início como primeiro ato. Mas aí nós temos posicionamento do STF. Lá embaixo eu já deixei outro caso depois, mas tem precedentes. Né, quando a ministra Carmen Lúcia deferiu um pedido de liminar do habeas corpus, e o processo de justiça militar contra o soldado acusado de furto e queria ser ouvido no final, né? A instrução ali para desfocar para ele ter acesso a todo o conjunto probatório. E mesmo estando expresso ali na norma, mas com a mudança do Código de Processo Penal, como entendendo que isso seria melhor para a ampla defesa, né? O entendimento foi que se deve aplicar também no âmbito, né, do processo penal militar. E um outro caso de um HC também que nós temos no Amazonas, que é as drogas que, né, 2016 ali, não mais ali militares, o pessoal não era, mas tempos rediacos, né? Nós temos lá tempos rediacos, a gente tem ali o tempo que vai regir o direito, o ato ali, quando eles cometeram esse crime, eles eram militares, então eles são julgados como tais, né? E nesse julgamento que eles não eram mais, entendeu-se que sim, que deveria ser, né, o interrogatório ser permitido, o ser ouvido somente no final, sim, que seria melhor para a ampla defesa. Bom, aí eu tenho a oitiva das testemunhas. Bom, tem a questão das testemunhas egressas, aí depois pode ver, testemunhas que podem, né, ter obrigação de recusa de depor, as proibidas de depor, que são outras questões que nós não vamos trabalhar aqui, mas tem uma questão importante aqui que a gente tem a mesma ordem,
normal no processo penal comum, né, que é as testemunhas da acusação e depois da defesa, mas nós temos um aspecto aqui das testemunhas que ele tem um lado garantista muito grande e, por outro, tem uma coisa que você vai ver no código que você vai achar assim, que vai ferir a paridade de armas. Nós vamos falar aqui para poder esclarecer e vai estar no mesmo dispositivo. Bom, essa lógica é o seguinte, a possibilidade, né, tá ali, vamos começar pelo Ministério Público a rolar novas testemunhas após o término. Ele terminou ali de ouvir as testemunhas dele, conforme o artigo 417 no parágrafo 4º, o juiz vai perguntar para ele se ele está satisfeito, o Ministério Público está satisfeito, né, com a produção da prova. Se ele tiver ali ouvido, né, dentre as 6 testemunhas, das 6 testemunhas que ele pode ouvir, ele tiver ouvido, por exemplo, 3 ou 4, se ele está satisfeito, ele pode ainda indicar mais 2, se ele ouviu 4, está ali, se ele não estiver satisfeito. Se ele falar, estou satisfeito com a prova oral produzida, vai seguir para a próxima etapa. O importante é que o rol de testemunhas do advogado, ele pode ali, a defesa, ela pode, depois que foi ele ouvido, ele é muito mais atencioso com a ampla defesa, o processo penal militar nesse aspecto. Por quê? Porque assim que eu ouvir a última testemunha do Ministério Público, essa última testemunha que for ouvida, a defesa vai ter 5 dias, até 5 dias, ela tem, durante toda aquela fase ali da instrução, ela pode indicar, mas depois que terminou de ouvir a última testemunha, se ela quiser fazer antes, ela pode disso, mas depois que ouviu a última, ela só tem até 5 dias para ver. Então é uma garantia maior. Porém, que nesse mesmo dispositivo do parágrafo 2º, isso é na primeira parte que ele é mais atencioso contra a ampla defesa, ele fala que cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas. Esse discrimen, ele também seria ilógico, porque ele feriria o princípio da paridade de armas abstraído do contraditório, que a acusação e defesa deve dispor dos mesmos meios para tentar provar e buscar a verdade real. Então, por isso, para harmonizar isso, o entendimento é que também a defesa, cada acusado vai ter 6 testemunhas. Tem um dispositivo depois que fala sobre a pluralidade, mais de 3 acusados lá, que já fala lá na quantidade de 6, mas não é necessário a gente abordar. Lendo ali os parágrafos do 417, os senhores vão conseguir ver isso aí tudo. Mas é importante fazer essa leitura constitucional, que o contraditório ele tem que ser assegurado ali a paridade de armas, então serão 6 testemunhas também para a defesa, da mesma forma que são para a acusação. Para não ficar perdido também, onde que fala que tem 6 testemunhas para acusação? Vai estar lá no início, quando fala lá do Ministério Público, no artigo 77, na linha H. Na linha H, quando estiver falando sobre o oferecimento da denúncia. Bom, fase de diligências. Então aí eu tenho uma fase específica para diligências no processo penal militar, isso é interessante. Né? Aí lá vai falar uma coisa lá que vai estar falando sobre a questão da vista, né? Ela ser em cartório. Então a vista em cartório, os autos vão ficar lá disponíveis e a acusação e defesa vão ter que ir lá folhear os autos para poder ver. Mas na prática o que é feito é o quê? Dar carga dos autos por 5 dias para cada um, né? Dos defensores e para a acusação também da mesma forma, para o Ministério Público da mesma forma, para poder ter tempo ali para requisitar a questão das diligências todas que estão ali. Bom, essa é a última fase para requerer produção de prova. A partir daí, nós temos as fases de alegações escritas. É importante a gente já deixar aqui isso aqui, que é uma dúvida, né? É semelhante às antigas alegações finais do processo comum, mas a ausência delas é a pergunta que principal. A ausência delas, ela constitui causa de nulidade absoluta? Essa ausência, se não for feito essas alegações escritas, né, nesta fase não for feitas essas alegações, não vai constituir porque no julgamento da justiça militar nós vamos ter ali a questão da oralidade ali, e é uma coisa muito interessante porque você pega o conselho ali, ele tem uma semelhança, né, no que cabe com o Tribunal do Júri, justamente por causa disso, por ser um viés coletivo ali das pessoas que estão ali, sendo os julgadores, os juízes ali, o juiz do sábado das togas no escabinato, eles estão ali tendo acesso. Então vai ter ali até um tempo longo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, para o Ministério Público, para a defesa se, né, posicionar ali sobre o fato, nessa ordem, mas aí essa alegação escrita, se ela faltar, não tem tanto problema. Um professor que eu gosto muito de recomendar, tanto a leitura dos livros, eu esqueci até de colocar aqui, lembrei agora dele, tratando desse assunto, que é também membro do Ministério Público Militar, é o Renato Brasileiro, que ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que quando ele era defensor público da União, ele tinha o hábito de
antecipar essas alegações escritas fazendo ali, mas depois ele viu que era melhor não apresentar, porque ele apresentava e a acusação já ia para expor, né, os argumentos dela na sessão de julgamento, já sabendo bem quais os pontos que ele estava atacando todo, e ficava até difícil para ele defender o cliente. Então isso aí é um dos aspectos. Os prazos lá estão 8 dias para o Ministério Público e advogado e 5 dias para o assistente. Se tiver ali o assistente de acusação, ele pode ter. Pode ter a dilatação ali, mais de 5 acusados, diferente, aí fala lá 12 dias em cartório, esse descrime é ilógico do mesmo jeito, a interpretação desse dispositivo é que tem que ser 8 dias mesmo, com vista e carga. Bom, fase de julgamento, no artigo 432, ele vai ter lá a leitura das peças obrigatórias, aí vai ter a leitura ali da denúncia recebida, vai ter a leitura do interrogatório e tudo, e vai começar a sustentação oral. Que na Justiça Militar da União é muito importante lembrar dessa oralidade, por quê? Porque todos os processos são em conselhos. Então isso aqui vai ter lá. O tempo de duração ali que vai ter é até 3 horas, que pode fazer o uso da palavra, então fica extenso. Hoje no júri, né, que aí está tratando de crimes dolosos contra a vida, é no máximo 1 hora e 30 minutos. Então fica muito extenso. Às vezes vai tratar de um crime militar lá e uma situação que é um crime mais banal, e se explorar demais a fala ali vai ficar até exaustivo para o conselho. Bom, a fase de decisão, passando porque o nosso tempo está bem exíguo, é importante a gente tratar aqui que lá no dispositivo do 434 vai estar falando lá uma sessão secreta. Claro que isso também é incompatível com a ordem constitucional vigente que nós temos, que os julgamentos serão todos públicos, né? É claro que você tem processo correndo em segredo de justiça, mas nós temos julgamentos públicos ali, é uma regra que nós temos, né, primado no Estado Democrático de Direito, que não pode, né, deixar de existir. Bom, completamente fundamentada a fase de sentença, que é a fase 7, isso é importante a gente diferenciar do júri, porque o júri não precisa de fundamentar. Se foi perguntado ali, essa qualificadora aplica ou não, foi lá e foi votado. Tal, foi perguntado ali a respeito do se houve o crime ou não, e está ali, o juiz ele vai ter que fundamentar só para aplicação da pena. É diferente dos conselhos. O conselho ali vota e os juízes militares que estão ali fundamentam também o voto deles, né? Na Justiça Militar da União ali, a gente tem mais claro ainda, porque tudo praticamente conselho, mas segue a mesma regra. O juiz auditor lá, ele vai votar primeiro, depois a ordem é inversa. O mais moderno, né, o subordinado hierarquicamente, né, seria votando até chegar no mais antigo ou o superior mais antigo que está ali presente. Por quê? Porque se a votação do superior for primeiro, ela pode influenciar o subordinado ficar meio que receoso de encontro com o superior dele que está ali. Então, e contrariamente ao superior dele que está ali. Bom, aqui eu queria trazer uma disposição para os senhores sobre emendasse mutatio libelli. Eu não vou ter tempo de explanar sobre ela, mas eu sugiro a leitura, o professor Renato Brasileiro, ou assistir até os mini vídeos que ele trata sobre isso, que é muito relevante, que a emendasse ela tem previsão no CPPM, vai ver lá, mas a mutatio aplica-se subsidiariamente o artigo 384 do CPP. A gente não vai poder tratar das outras questões, mas a gente já antecipou sobre a questão da aplicação da Lei 9.099 e deixamos aí para vocês esses dispositivos. E a questão de liberdade provisória aqui, sem fiança, a questão da fiança a gente vai deixar para uma próxima oportunidade de tratar, mas foi um prazer trabalhar com os senhores, espero que tenham gostado, o ritmo é acelerado porque o tempo é curto, e um abraço, até a próxima.